Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui, entrando agora no módulo 5 do nosso curso, né? Desenvolvimento web para nuvem. Hoje, agora nós vamos ver agora, gerenciamento de dados e operação na nuvem, famosa parte um, né? Essa parte é uma partezinha mais prática de como é que vai fazer, lembrando que nesse módulo nós vamos também passar uma atividadezinha lá naquele curso do Cloud Foundations da AWS, para que vocês possam treinar mais e mais, tá bom? Deixar a parte mais prática, né? O cursinho mais prático aí para vocês. E aí, o que é que a gente vai ver nessa, né? Vai diferenciar o banco de dados em IAS, de DB a AS, né? Self-managed para gerenciado, aqui a gente já está falando 100% em nuvem, tá? Só que usando aqueles dois modelos, né, de negócio que são diferentes. Selecionar o tipo de armazenamento adequado, a gente vai ver o que usar para SQL, no SQL, Object Storage. Compreender estratégia, né, de deploy sem downtime. Definir RPO e RTO e as estratégias de continuidade. E relacionar a operação da nuvem com sustentabilidade também, que isso aí é importante, tá? E aí, nós aí, voltando aí, nós estamos no mudança de paradigma, né? No modelo tradicional, eu tenho que fazer a instalação manual do banco de dados, backup via script, fazer um patch, né? Manual, e aí também para você garantir uma alta disponibilidade é um pouquinho mais complexo. A alta disponibilidade vai garantir basicamente, se o seu servidor bare metal, quanto mais tempo, melhor, né? E aí o modelo em nuvem, a gente já tem um consumo de um serviço gerenciado, onde você tem um serviço também, uma automação, né? E usa muito mais a questão da automação, escalabilidade, monitoramento integrado, né? Tudo isso lá dentro lá do modelozinho de nuvem. E o conceito chave é que o foco vai deixar de ser a infraestrutura e vai passar uma coisa que eu tenho dito, né, desde os princípios das aulas, né, uma questão arquitetural, também na arquitetura dos dados, né? Então essa arquitetura dos dados, ela tem que ser é o foco realmente para parte de nuvem. E aí, quando eu tenho um banco lá em IAS, né, que é o self-managed, então, eu tenho o quê? Eu tenho uma VM e essa VM eu vou instalar um MySQL e um PostgreSQL. Então, qual é a responsabilidade do cliente, né, do IAS, que é a infraestrutura, né, como serviço? Instalação do sistema gerenciador de banco de dados, o backup é minha responsabilidade, configuração da replicação também minha responsabilidade, patch do sistema operacional e monitoramento, né? Então, eu tenho, embora a parte de hardware, né? Ela tenha sido, ela seja responsabilidade do meu provedor de nuvem, né? Mas toda essa parte de gerenciamento do servidor, do SO e do serviço, ela é minha, né? Enquanto cliente da nuvem. E aí, ó, o banco self-managed, né? Ela tem um risco. Qual o risco? Se por acaso aquela máquina virtual, né? Ela falhar, caiu tudo, né? Claro, se não houver réplica, né? Então, mas de qualquer maneira, ele é o ideal para quê? Sistema legados e configurações que eu tenho muitas customizações, onde tanto o PaaS como o SaaS, ele não vai me garantir que eu possa fazer essas configurações customizadas, né? E aí daí eu tenho o banco gerenciado, né? Que é o DBAS, né? Quais são os exemplos? O RDS da Amazon e Cloud SQL do Google. E qual a grande vantagem deles? Toda a responsabilidade, né, de gerenciamento é do meu provedor de nuvem. Então, ele vai fazer o backup, ele vai garantir o multi-AZ, ou seja, alta disponibilidade nativa, né? Sai uma atualização, responsabilidade deles, o patch automático, monitoramento integrado e o escalonamento simplificado por eles, né? Então, eles vão ter que me garantir essa parte aqui do banco, né? E qual o impacto disso? O impacto para nós, enquanto desenvolvedores, é eu vou poder botar o meu foco na modelagem, nas consultas, nos índices e na performance. Então, eu vou, eu não, eu vou é, 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 botar o foco, né, na minha parte específica de banco, não na parte de infraestrutura do banco,
né, de servidor de banco, saber se a versão está atualizada ou não, se tem algum problema de segurança, eu vou ter que atualizar. Essa atualização, ela vai ser compatível com o que eu tenho, com o que eu não tenho, né, com todas as consultas que eu tenho, minhas procedures, tudo. Será que tudo vai estar de acordo com a infraestrutura que eu vou ter? Não, isso aí já vai ser responsabilidade. Essa parte de atualização de tudo já vai ser responsabilidade lá no meu provedorzinho de nuvem, tá? Então, tem essa comparação direta aí, né, do IAS para o DBAS, né? Na instalação, né? É o cliente, no caso, no quando estou trabalhando com IAS, no DBAS a responsabilidade é do provedor. O backup, no IAS, eu sou responsável pelo meu backup, né? Eu tenho que criar minhas rotinas de backup, e no DBAS vai ter um backup automático lá, responsabilidade do meu provedor. Replicação, no IAS é complexo, eu teria que ter dois ou três servidores IAS, configurar a replicação entre eles, garantir e testar que está tudo configurado, tudo sincronizado. Já no DBAS, é responsabilidade do provedor de nuvem, isso aí já vai ser nativo, né? Patch no IAS, eu vou ter que parar, eu vou ter que fazer manualmente, onde muitas vezes eu tenho que parar o servidor durante alguns segundos, atualizar, instalar um novo pacote, reiniciar ele novamente, né? Já no DBAS lá, isso é responsabilidade do servidor de nuvem, então tudo isso é automatizado por eles. E a complexidade em manter um servidor de banco de dados usando IAS é uma complexidade relativamente alta, né? Como na hora que eu contrato lá da nuvem, ela é uma complexidade reduzida dessa parte mais de infra desse servidor, né? E quais são os tipos de armazenamento que eu tenho para a web? Eu tenho armazenamento relacional, que é aquele clássico, SQL, dados estruturados, garantindo a CID, e é o ideal para quê? Sistemas acadêmicos e financeiros, né? E aí eu tenho também aquele NoSQL, muito aquele chave-valor, né? Muito bancozinho de chave-valor, bancos temporais, coisa do tipo, onde eu tenho alta escala, uma flexibilidade maior de esquema, né? Ideal para sessões, caches e também para catálogos, né? Eu tenho também um outro tipo de armazenamento para a web, que é Object Storage, aí para arquivos, uploads ou dados não estruturados. Então eu tenho esses três tipos de armazenamento, né, na web. E aí, qual é o erro clássico, né, que nós temos? Upload no disco local, né? Então, muitas vezes, na hora que eu estou lá desenvolvendo, eu peço para o meu administrador do servidor web dar permissão para eu poder escrever numa pasta, né? Ou seja, no meu aplicativo escrever numa pasta, aí eu salvo, né? Dentro dessa pasta. Só que vale lembrar que na nuvem eu estou trabalhando com auto-scaling, né? Ou seja, aquela história, aquela elasticidade onde eu vou instanciar é, é, criar novas instâncias, né? Instanciar, né? Novos serviços, novos servidores, né? E eu também vou matar algumas instâncias, né? Então, no momento que essa instância ela é encerrada, esse arquivo ele vai desaparecer, né? Isso aí é um problema. Por quê? O sistema vai quebrar, porque as instâncias elas são efêmeras, né? E aí, nesse caso aqui, onde eu tenho que fazer os uploads de arquivos, eu vou usar o serviço de Object Storage, né? Por exemplo, aqui o S3 da Amazon. Então, ele tem a durabilidade extremamente alta, a escalabilidade vai ser automática, o acesso é do mais simples possível via HTTP, integração com CDN, ou seja, eu posso colocar ele vai ser migrado para qualquer lugar da nuvem, a depender do nível, né, da minha aplicação, se eu quiser que ele rode em vários sites mundiais, né, e ele é muito barato por giga, né. Então, o que é que vai acontecer? Da aplicação que eu tenho lá, né, a aplicação stateless, ela vai ter um object storage para persistência desse tipo de arquivos. Por exemplo, se eu tiver um arquivo que eu estou trabalhando com imagens, fazer determinado tratamento, vídeos, upload, são arquivos maiores também, né? Eu posso também usar esse tipo de serviço, né? É, nos primórdios do desenvolvimento para a web, né? O pessoal gostava de salvar, inclusive, esse tipo de arquivo em banco, né? Quando o sistema ele é pequeno, né?
às vezes a gente não sente o impacto de você ter uma decisão como essa, né? Então, por exemplo, imagine um sistema de um site que tem muitas fotos, né? Então você tira a foto, joga ela no banco, ao invés de salvar ela no sistema de arquivos, né? E aí o impacto disso é um impacto muito grande, porque toda a manipulação, todo o acesso, eu vou ter que fazer a consulta no banco, redimensionar a foto, né? E jogar ela no site ou até mesmo fazer, jogar ela novamente no sistema de arquivos. Eu já vi sistema desse jeito, desse aí. Na verdade, uma vez eu fiz uma consultoria para um jornal, né, que fazia isso, né, vinha a matéria da rua, né, e jogava, tirava essa foto, jogava no banco de dados, e eles não entendiam porque muitas vezes a página inicial deles demorava alguns segundos para ser renderizada, ou na realidade ele acabava fazendo milhares de conexões ao banco de dados, porque ele tem que pegar a imagem e fazer esse redimensionamento, né? Então, assim, nem 8 nem 80, tá? Então vamos usar, né, o banco de SQL para o que deve fazer para dar a estruturada SQL, né? Não para salvar. E a mesma coisa, hoje o sistema em nuvem, né? Isso mudou bastante, né? Com a nuvem e já existe serviço específico para esse tipo de arquivos, né? E aqui nós vamos aqui para o problema do deploy tradicional, né? Que o modelo antigo, na hora que eu fazia o deploy, ele dizia site manutenção. Deixava lá, passava uns segundos ou alguns minutos, a depender do sistema lá, algumas horas, né? Para esperando a atualização. Então, você tinha o quê? Você tem interrupção total, né? E o risco é elevado. Então, imagine, por exemplo, um sistema de e-commerce, se por acaso, toda vez que tiver uma atualização de banco de dados, atualização de código, ele parar por 10, 15, meia hora, né? Então, assim, vai perder uma parte substancial do faturamento dele. E se isso for feito em horário de muito tráfego, pior ainda. Não só isso, né? Vai ter também um problema de reputação, que você não vai confiar num site que, vez por outra, ele tem que parar para fazer uma determinada atualização, né? E aí, no modelo moderno, né, tem um deploy contínuo, inclusive, né, na sexta-feira à tarde. Quando o deploy ele é contínuo, ele é bom, você pode fazer ele em qualquer lugar que não vai ter parada, em qualquer momento, né? Inclusive na sexta-feira às 17h59, né? Então você vai ter um downtime zero, né? E o rollback rápido. Opa, tentei fazer, deu problema, detectei, puf, volta para o estado anterior, né? Então isso aí é para justamente você garantir, né, o funcionamento contínuo. E aí quais são as técnicas de deploy moderno, né? Tem esse rolling update, que é uma atualização gradual, né, parte das instâncias por vez e o serviço ele permanece ativo, né? Então a gente vai aqui tem a versão 1, né? Jogou aqui a versão 1, 2 aqui nesse meio, né? Ou seja, mais uma instância aqui, só que já com a versão atualizada. E aí com o tempo ele vai, né, matando as versões anteriores até ficar a versão atualizada, né? O que é que acontece aqui? Durante esse tempo aqui, claro, você vai garantir o serviço contínuo, mas vai ter um tempo aí que os clientes podem ser atendidos por versões diferentes, né? Durante esse tempo de rolling update, né? Quando está atualizando, né? As instâncias, né? Existe também aqui o Blue Green Deployment, né, que é o ambiente azul é a versão atual, versão verde é a nova versão, e aí lá no Load Balance, né, ele vai ser responsável por fazer a troca da versão, né? Então assim, opa, trocou no Load Balance, pegou a nova versão, tá tudo ok, segue o jogo. Deu problema, disse, opa, vamos fazer esse rollback aqui porque aconteceu alguma coisa aí, né, que não tá bem. Então, mais uma vez, né, como esse rapazinho aqui, o Load Balance, ele tem, né, um papel fundamental, né, dentro do ambiente, né, do ambiente nuvem, jogando, né, pegando essas instâncias aqui, né? Então, isso aqui é importante, tá? Então, ambiente azul, versão atual, verde, nova versão, troca via load balance, né? Então, o que chamo desse blue-green deployment, né? Aqui, né, esse Canary Release, né, onde a versão era liberada, né, para uma pequena parte dos usuários, aí você começa a monitorar as métricas, ver se o desempenho está igual, né, ver se está satisfatório ou não, e aí você vai expandindo gradualmente, né,
que se por acaso tiver problemas, né, ele retira, né, aquele código. Se tiver tudo bem, ele vai substituindo, né, as novas as instâncias pela parte mais nova do código. Então isso vai reduzir o impacto, né, de falhas físicas no sistema, né? Então aí você vai garantir, né, uma maior disponibilidade, né? E aí, além disso, nós temos esses dois rapazinhos aqui, RPO e RTO, né? RPO, Recovery Point Objective, quanto dado eu posso perder, né? Por quanto tempo de dado eu vou perder, e RTO, Recovery Time Objective, quanto tempo eu posso ficar fora. Por exemplo, se eu faço backup a cada 1 hora, né? Então, o meu RPO, né? Se por acaso, o meu pior caso de RPO é 1 hora, né? 59, porque tudo é automatizado, né? Mas 59 minutos, 59 segundos, né? Então, eu vou ter esse tempo aqui. Lembrando que eu tenho também que saber quanto tempo dura o meu backup, né? Porque se eu começo a fazer um backup, né, de 1 hora e ele dura 5 minutos fazer o backup, então eu vou perder aí 5 minutos de dados, né? Porque foi quando eu comecei a fazer meu backup até o final dele, ou seja, se o meu backup ele for, digamos assim, uma foto, né, um congelamento, né, daquele do banco naquele ponto, do meu sistema naquele ponto, né? Eu vou perder aí 5 minutos desde quando começou até o fim. Então vai dar 1 hora e 5 minutos, né? Lembrar que tem esses pequenos detalhes aí também. E aí, se a restauração ela demora 30 minutos, meu RTO vai ser de 30 minutos, né? Então, ou seja, se eu tenho toda aquela minha massa de backup, massa de configuração, instanciar uma nova máquina virtual, né? Então, teremos aí 30 minutos, que é o tempo completo de fazer tudo isso. Ou seja, acabou-se tudo, quanto tempo eu vou restaurar, né, o meu sistema. Então aí vai dar justamente esses 30 minutos, né? E aí também nós temos aqui a questão de alta disponibilidade versus disaster recovery, né? Alta disponibilidade, chamo de HA, né? Evita que o sistema caia. Então eu tenho uma replicação multi-AZ, né? Então eu tenho multilocais, né? Dentro do meu sistema. E aí eu tenho também o disaster recovery, que é o quê? Recuperação após um desastre grave ou um backup em outra região, onde o HA, né, é o que é a técnica de prevenção e o DR é a técnica de recuperação, né, dos dados no sistema. E entramos aqui nessa parte verde, né, sustentabilidade Green IT, onde a nuvem contribui para data centers otimizados energeticamente, porque eu vou concentrar muita coisa no data center, onde eu vou ter também um compartilhamento de recursos, né, redução do desperdício, concentração de recursos e auto-scaling também vai reduzir a questão de recursos ociosos, né? É claro, o data center consome muito tempo, consome muita água, sim, mas só que para eu colocar uma nuvem, um data center de nuvem, né, alguns data centers físicos eles foram desligados também, né? E aí a eficiência operacional é igual à eficiência energética. E aí, essa arquitetura moderna recomendada, como é que a gente faz isso, né? Qual é a arquitetura moderna recomendada? Eu tenho uma aplicação stateless, um banco gerenciado, um object storage, cache e auto-scaling, né? E aí, se eu tiver essa arquitetura desacoplada, quanto menor o acoplamento da arquitetura, mais escalável e mais resiliente o meu sistema se torna. Se o meu sistema já trabalha com essa arquitetura, né, usando essas partes mais modernas, né? Eu tenho que fazer o cache. O cache é justamente para evitar o quê? Para evitar que eu vá, digamos assim, até o disco, né? Tem que esperar todo aquele I/O até recuperar aquele dado e volta. Se eu tiver lá um sistemazinho de cache, isso é muito mais rápido, né? Objeto storage, para quê? Aqueles objetos que são mais estáticos, né? Jogo no objeto storage. Banco gerenciável, replicado, né? Com a configuração correta de cache, né? Tudo direitinho, também permite isso. Minha aplicação stateless vai permitir que eu trabalhe com mais instâncias, né? Mais desacoplado, justamente para permitir o auto-scaling aqui nesse meio do caminho, tá? Então, em resumo desse módulo aqui, ó, não instale o banco manualmente sem necessidade,
Uso do DBAS quando possível, né, para garantir justamente esse serviço, que é um serviço de melhor qualidade, né, para você enquanto desenvolvedor, você vai ter muito menos preocupações, né, com ele. Nunca salve uploads direto na VM, sempre use um desses sistemas. O deploy não deve causar downtime, definir, né, para o seu cliente, né, o RPO e o RTO para ele ficar ciente, né, e dos piores casos, né, o que você pode perder de dados, em quanto tempo você volta e também lembrando que a sustentabilidade ela é estratégica, né? Bem, pessoal, aí terminamos agora esse módulo 5 da gente, tá? A parte um, né? Porque o módulo 6 vai ser a parte 2 sobre gerenciamento da operação de nuvem, tá? Então, dê uma olhadinha lá, vão fazendo os módulos lá da AWS do curso, porque vai ter mais tarefinha lá para você, viu? Tchau, tchau, tudo de bom para vocês.